Então, bem-vindos e bem-vindas a esta emissão cujo tema é Covid-19, uma visão astrológica, em que se pretende dar aqui um entendimento sobre tudo o que se passa em relação a este tema tão desafiante do nosso dia-a-dia de hoje e, de certa forma, ajudar a preparar o futuro, um, conhecendo um pouco dos ciclos que estão em curso neste momento na humanidade. Um, e, portanto, eu espero que neste meu contributo ajude a criar aqui algum sentido de clareza para uma situação aparentemente caótica e que, obviamente, está a transtornar muita gente ou a preocupar muita gente na sociedade. Mas há sempre digamos que um propósito superior para tudo e digamos que a vantagem da astrologia é poder dar esse suporte arquetípico sobre os processos internos de desenvolvimento individual e da própria sociedade. Não faz o trabalho por nós, mas dá uma perspectiva de quais é que são os melhores caminhos. Portanto, como eu disse, o meu nome é João Medeiros, já estudo astrologia há 21 anos, a minha formação é de economista e pretendo assim dar aqui um contributo que seja útil. Quero dizer que, como é que nós vamos fazer aqui a emissão? Primeiro eu irei falar de questões simbólicas sobre este evento, não astrológicas. Depois eu irei falar da componente astrológica propriamente dita, nomeadamente em relação à fase do agora e dos próximos 10, 20 anos. E, na terceira parte, irei falar de uma perspectiva mais macro, mais espiritual, até mitológica do evento e deste processo todo que estamos a viver. Então, entrando no ponto 1, que é uma visão mais simbólica, considerações não astrológicas sobre o que está a passar. Então, de facto, as epidemias e as crises não são novidades na história da humanidade. O que acontece, no entanto, é que nunca a civilização, pelo menos da história conhecida, esteve tão ligada, tão conectada, tão globalizada. E por isso mesmo, esta situação, desta pandemia do Covid-19, pode ter consequências inimagináveis e é algo sem precedentes na história moderna do mundo. Comparável, eventualmente, pelo que está a sentir, cataclismas, comparável, provavelmente, também a guerras para algumas pessoas. Portanto, por um lado, isto são tempos extraordinários. Portanto, são tempos extraordinários que estamos a viver e, como disse aqui, a minha proposta, o meu contributo humilde, é daquilo que sei, da minha área, poder dar aqui uma referência de estrutura e de ordem para todos estes processos e todos estes ciclos que nós estamos a passar. E já agora a minha opinião, porque também é permitido dar essa opinião, sobretudo nesta etapa, deste momento, desta emissão, esta é a pior coisa e ao mesmo tempo a melhor coisa que podia acontecer à humanidade neste momento. Repito, esta pode ser a pior coisa e a melhor coisa que pode acontecer à humanidade neste momento. No sentido em que é uma doença coletiva, ou seja, uma pandemia, é uma doença coletiva, e essa doença coletiva, como todas as doenças individuais, pedem uma cura. Neste caso, pede uma cura coletiva. O que é que eu quero dizer com isto? Algo que é muito evidente para a maioria de vocês. Portanto, esta é uma oportunidade única de mudança de hábitos, de comportamentos, de valores, tal como uma pessoa que de repente percebe que está doente tem que entender quais é que são os hábitos e os comportamentos que tem que mudar. Por exemplo, quando tem um cancro, por exemplo, quando tem um AVC, tem que refletir sobre o que é que está a ser a sua vida e corrigir comportamentos, sejam atitudes, estilo de vida, alimentação, o que for. E, portanto, neste caso, me parece que é mesmo uma oportunidade única para nós transformarmos e mudarmos hábitos, comportamentos, valores. Ou então, se não fizermos, se não houver essa mudança, pode ser também, diria eu, a morte da civilização. Tal como alguém está doente e tem avisos e não corrige hábitos e não corrige comportamentos, pode caminhar para a sua própria destruição. Então,
Se esta é uma doença, claro que neste caso manifestada especificamente no Covid-19, no coronavírus, mas do ponto de vista psíquico, interno, de alma coletiva, qual será essa doença? Portanto, e essa doença, a minha opinião e de muitas pessoas, é, por um lado, o materialismo imoral, por outro lado, o capitalismo selvagem, que são duas faces da mesma moeda. O que é que eu quero dizer com capitalismo, com materialismo imoral? Eu falo, sobretudo, das enormes assimetrias de rendimento que existem em cada país e no mundo. Das ilegalidades também que existem, em termos de criminalidade financeira internacional, por um lado, e, por outro lado, o tal capitalismo selvagem na destruição imparável da natureza e do nosso ecossistema. Portanto, o que se passa, essa doença coletiva, na minha opinião, é uma falta de noção dos valores essenciais da vida e do que é o ecossistema global. Ou seja, falta de solidariedade e muito consumismo. Portanto, à custa do quê? Da destruição do nosso próprio habitat e, de certa forma, como um suicídio coletivo. E, portanto, esta doença, esta pandemia, é uma chamada muito grave de atenção para coisas que nós já devíamos ter visto há muito tempo e, nesse sentido, é uma oportunidade única de grande aprendizagem da sociedade, de renascimento da sociedade e, eu diria até mesmo, de purificação da civilização. Porque, pensem bem, provavelmente a maior parte de vocês concorda com o que eu vou dizer, se não fosse isto a acontecer, por mais grave que esteja a ser, e nas inúmeras mortes que estão-se a suceder neste momento pelo planeta, a verdade é que nunca a sociedade moderna pararia para pensar e para mudar. E, portanto, é um retiro forçado para olhar para dentro, para refletir, para olhar para a alma. Algumas pessoas podem dizer que é uma espécie de mini apocalipse ou mini juízo final. É essa a energia que provavelmente muitos de nós estamos a sentir, mas a verdade é esta, é que se não fosse isto, provavelmente a maioria da sociedade nunca iria refletir. E se durasse pouco tempo, como um mês ou 2 semanas, rapidamente seria esquecido, como está a acontecer basicamente na China, em que as coisas estão a regressar à normalidade depois do evento. Então, eu quero chamar também a atenção a vocês a algumas curiosidades simbólicas ou ironias, e aqui eu admito que possa por vezes ser chocar um bocadinho com algumas sensibilidades, mas como o meu domínio, a minha área, também a área simbólica, eu não posso deixar de falar sobre isso, ok? Primeira coisa, como muitos já repararam, é coronavírus, e para quem está dentro da espiritualidade sabe que a coroa, a chakra da coroa é o chakra da espiritualidade. Então, obviamente, se percebe, será que nós estamos espiritualmente doentes, ou seja, não conectados ao nosso sol, à nossa coroa, ao divino, à inteligência infinita? É uma pergunta. Segunda pergunta ou segunda evidência ou curiosidade simbólica. São os mais novos, os bebés, que são protegidos. E, portanto, há aqui um sinal de proteção das gerações futuras. Se nós interpretarmos isto, de certa forma, como algo que, do ponto de vista do universo, tem um propósito. Depois, outra curiosidade muito interessante, que já foi comentada por muitos grupos sociais, é que isto acontece no mundo ocidental, no início, esta quarentena, no início da quaresma. Sendo a quaresma o período simbólico dos 40 dias de travessia no deserto de Cristo, antes da sua vida pública e antes da evangelização. Ou seja, o período em que ele entrou em isolamento, em jejum, em sofrimento e também em iluminação. Ou seja, a quaresma, a quarentena de Cristo, que corresponde a esta fase do calendário, já que estamos em março de 2020, correspondeu também ao seu período de pré-iluminação ou de iluminação. Portanto, esta é outra curiosidade muito interessante. Outra curiosidade muito interessante é estarem todas as pessoas a desinfetar, portanto, com cuidado, com higiene incrível e, de certa forma, também comprar papel higiênico. Portanto, há aqui uma questão também de não controle do medo e um sentimento de estar sujos e precisarmos de nos limparmos. Então, nós podemos dizer que simbolicamente e espiritualmente isto também é uma etapa de purificação tremenda.
física e espiritual, que tem uma manifestação concreta, porque a verdade é que estas medidas para combater o coronavírus, de fechar fronteiras e fechar indústrias, nomeadamente muitas indústrias que por acaso são poluentes ou muito poluentes, particularmente os transportes marítimos e sobretudo os transportes aéreos, acabaram já por ter um efeito de redução da poluição nunca visto. E, portanto, já para não falar, também já agora do entretenimento, dos espetáculos de entretenimento e da restauração, portanto, que também nos indica que é algo para ser levado a sério, nós não podemos distrair, não podemos brincar. É uma fase capricorniana, já falarei disso, mas a ideia é mesmo que não podemos distrair, não podemos brincar, temos que levar isto a sério e perceber que pode ser uma purificação, tanto no sentido físico como no sentido espiritual. Já agora, a própria revista Forbes publicou um estudo científico recentemente sobre os efeitos do Covid-19 na China e a verdade é que chegaram, fazendo as contas, provavelmente na China o Covid-19 já salvou mais pessoas do que matou, devido ao efeito da redução de poluição e do que isso implica em termos de menos vidas perdidas. Então há aqui um efeito irónico e curioso, como é que este vírus, ao mesmo tempo, nos faz pensar sobre muitas coisas. Outra curiosidade, talvez para aqui alguns mais puxada, digamos assim, é na Europa, até agora, a Itália tem sido o país mais afetado, que curiosamente ou não, é onde está sediado o Vaticano, portanto, a sede da Igreja Católica. Nós podemos também questionar, dentro do tema da espiritualidade e desta doença que nós temos de não estarmos espiritualmente conectados, qual é que é o papel que a religião católica tem desempenhado? Será que tem cumprido com o que é pedido? Será que tem cumprido com as expectativas? Ou não? Ou será que já houve muitos escândalos e também a Igreja já não está a dar conta do recado para o que é preciso para a humanidade neste momento? Outra curiosidade interessante, para alguns não muito relevante, no caso português em particular, as duas primeiras mortes conhecidas foram uma pessoa ligada ao futebol e outra pessoa presidente de um banco. E o que é interessante, obviamente com todo o respeito pelas famílias das respectivas pessoas, é que estas duas áreas, o futebol e a banca, têm sido envolvidas os maiores escândalos financeiros e corrupção nos últimos anos em Portugal. Então, do ponto de vista estritamente simbólico, não astrológico, é, eu diria, curioso nós olharmos para estes dados. Obviamente que há aqui quem também tenha outra visão destas histórias, nomeadamente das chamadas teorias da conspiração, segundo as quais este cenário de pandemia, e concretamente por um vírus da gripe, de um coronavírus, já estaria previsto e preparado por muitas organizações mundiais. Em particular, há um documento da CIA, 2004, que explica, tintim por tintim, a possibilidade deste mesmo cenário. Então, há quem diga, em termos de teorias conspiratórias, que haverá um governo oculto do mundo que está-se a preparar a longo prazo para condicionar ainda mais a sociedade em massa, ligá-la, de certa forma, à máquina, num projeto de controle e de robotização das pessoas. Portanto, têm que estar sempre ligadas ao telemóvel ou à internet e são completamente detectáveis tudo o que fazem, em todo o momento, e atendendo ao desenvolvimento da inteligência artificial, não seria impossível um cenário futuro de máquina versus homem, no sentido da máquina ou de uma arquitetura muito complexa, robotizada, poder mesmo um dia manipular a sociedade, como aliás já se viu com o Facebook nas diversas eleições. Portanto, há quem diga também nestas teorias conspiratórias que a tecnologia 5G terá influenciado a vulnerabilidade das populações a este vírus, no sentido em que sempre que há uma eletrificação da Terra, existe logo, menos de um ano depois, grandes epidemias. Portanto, são teorias, eu não consigo prová-las nem adoto nenhuma em particular. O que é facto, em qualquer caso, seja ou não algo mais artificial ou com um contorno mais oculto, obscuro, a verdade é que o inconsciente coletivo, o inconsciente da civilização, se propôs este desafio. Propôs este desafio de uma tomada de consciência sobre uma série de coisas ao mesmo tempo. E a verdade é que, independentemente disto tudo, há vantagens que já se notam em relação a este mesmo tema. Uma vantagem, eu já falei, é da redução da poluição e da noção uma noção mais clara
do nosso impacto no ambiente. E um exemplo claro é o de Veneza, em cujos canais já estão limpos e pronto, se conseguem ver peixes e golfinhos que há muito tempo não se via. Ao mesmo tempo, como já falámos, é uma reflexão obrigatória da sociedade, uma meditação compulsória, digamos assim. Ao mesmo tempo, incentiva a aprendizagem online. Essa aprendizagem online, digamos assim, provoca o maior desenvolvimento das plataformas gratuitas de educação em massa, mais educação, menores custos e, de certa forma, uma descentralização. Ou seja, as pessoas perceberem que não têm que estar a viver nas cidades e que as cidades também são grandes focos de poluição. Portanto, podem se espalhar por outras regiões. Portanto, isto é um impulso também para a utilização mais eficiente da internet, com mais espírito de solidariedade, mais espírito social. E também, muito importante, se calhar até mais importante do que tudo, concentrar no essencial da vida, é verdade, e a flexibilização dos sistemas sociais de cooperação e de solidariedade. Porque, de repente, em 3 meses, e eu já falarei da minha opinião sobre quanto tempo é que isto vai durar, quais é que são as perspectivas, mas o tempo suficiente para haver uma revolução, tanto no sistema económico, como nos sistemas governativos, como na banca, a obrigar a um músculo de cooperação que provavelmente nunca antes houve. Basta ver que a União Europeia, pela primeira vez, largou a meta do déficit. E, portanto, fazendo assim esta resenha simples, em termos apenas de considerações não astrológicas e de introdução ao tema, eu penso que estas questões valem a pena pensar. Portanto, temos agora a entrar na dinâmica astrológica. Então, o segundo ponto é o que é que a astrologia mundial tem a dizer sobre este tema todo do coronavírus. E importa dizer que muitas pessoas perguntaram-me, mas a astrologia previu isto? Previu tudo isto que estava a acontecer? E a resposta é, sim, previu. E a resposta é, não, não previu. Já vou explicar melhor. Antes disso, quero dizer que a astrologia mundial é o ramo mais antigo da astrologia, que estuda, por exemplo, o clima, as colheitas, a agricultura, a duração dos reinados, o resultado de batalhas, cataclismas, e, contudo, utiliza muitos ciclos, é muito complexo, desde eclipses, entrada de planetas em signos, ciclos entre planetas, e é algo que, na minha opinião, enquanto estudante disto há mais de 20 anos, ainda não está investigado em qualidade. Ou seja, é preciso muito mais investigação em qualidade. Agora, porque é que eu digo que sim previu? Porque já há dezenas e dezenas de anos que a maioria dos astrólogos mundanos falava destas grandes conjunções que aconteceram, que estão a acontecer em 2020, como potenciadoras de uma grande crise a nível estrutural, a nível civilizacional, a nível financeiro, a nível político, a nível económico, a nível governativo, do paradigma materialista. Isto sim, já muitos astrólogos, eu incluído, dizíamos há muito tempo, atenção que o ano 2020 é um fim da linha para uma forma de estar em sociedade. Porque é que eu digo que ao mesmo tempo não previu? Porque, que eu saiba, nenhum astrólogo, pelo menos que eu conheço, previu que o gatilho de todo este processo ia ser uma pandemia e que íamos ficar todos fechados em casa. A única pessoa que eu saiba que previu isto e não era astrólogo foi o Bill Gates. E, portanto, em qualquer caso, o processo arquetípico, psicológico, social, sociológico, civilizacional que está em curso, a astrologia já falava disto há muito tempo. Há muito tempo. E, portanto, a função da astrologia nestes momentos, na minha opinião, é particularmente útil, uma vez que é das poucas coisas que nos permite ter onde nos agarrarmos em termos de uma estrutura psicológica de referência, milenar, no meio deste naufrágio, deste aparente caos social, que nos ajude a ter aqui alguma consistência, alguma clareza e alguma paz de espírito. Compreensão dessa ordem. De certa forma, esse alinhamento com um propósito superior, um propósito celeste, um propósito, podemos chamá-lo divino, e gosto de voltar a expressar esta palavra. Sim, propósito, provavelmente espiritual e divino, é algo
há um princípio que a astrologia assume. Contrariamente ao paradigma científico vigente, a astrologia assume, sem preconceito, que existem planos de inteligência infinita além daquilo que nós vemos. E a própria astrologia é uma prova desses planos de inteligência infinita em funcionamento. E esse é um dos choques, provavelmente é uma das propostas, é uma das oportunidades para esta purificação e renascimento espiritual. É nós, de uma vez por todas, temos a certeza que isto é uma verdade. E, portanto trata-se sim de um choque, trata-se de uma mudança, e a pergunta é: o que é que a astrologia tecnicamente dizia sobre isto? O que é que a astrologia tecnicamente dizia sobre isto? E é aí que vamos entrar. Então, o que é que a astrologia diz sobre isto? Para já, duas super conjunções muitíssimo importantes para o que é a astrologia mundial e mesmo até a astrologia tradicional a acontecer no ano 2020. Essas conjunções são a conjunção de Saturno-Plutão em Capricórnio, no mês de janeiro, já agora, no dia em que foi anunciada a primeira morte por coronavírus, que é um ciclo de 33 anos, que está muito associado a períodos recessivos. A períodos recessivos. Por outro lado, também temos, em março, um stellium. Um stellium é um conjunto de planetas no mesmo signo, portanto, em conjunção de Marte, Júpiter, Plutão e Saturno, no signo de Capricórnio, que é só o signo da máxima seriedade, máxima responsabilidade, máximo respeito, da austeridade, de realismo e da própria sociedade como um todo, e tendo em conta que é uma grande conjunção, obviamente que era uma etapa crucial aqui para o entendimento coletivo. Capricórnio, como todos sabem, a maioria é um signo que tem muito a ver com a velhice, e não é por acaso também são as pessoas mais idosas que estão mais frágeis neste momento. Portanto, este é óbvio que é um ciclo muitíssimo importante, combinado com outro ciclo ainda mais importante, que é o ciclo da conjunção Júpiter e Saturno em Aquário, e que dá um mote para um novo ciclo de 200 anos do novo paradigma social e do novo paradigma político. Então, vendo um pouco essa conjunção, primeiro a de Saturno-Plutão, com mais detalhe. É um ciclo que tem uma particularidade muito interessante, que é o facto de ter acontecido a conjunção no tal dia em que foi anunciada a primeira morte do coronavírus, ou um dia depois, 12 de janeiro de 2020, está perto do Sol, ou seja, está conjunto ao Sol. Na astrologia tradicional, isto chama-se uma combustão. A combustão, antigamente, era considerada das maiores condições mais desafiantes que pode haver no mapa. E neste caso, tem muito a ver com algo que está infectado, ou que está queimado, ao qual é pedido uma grande transformação, de certa forma, uma implosão e um renascimento. Então este é um ciclo, como eu disse, 33 anos, que eu já falei antes, que tem o culminar daqui a 15, 16 anos, ou seja, lá para 2036 mais ou menos, mas que já começa a entrar em grande força neste mesmo ano. Portanto, pede uma reformulação profunda dos sistemas financeiros, bancários, económicos e governativos e políticos no mundo inteiro. Portanto, esta é uma coincidência, lá está, não é uma coincidência em termos da arquitetura cósmica, mas entrando noutra mais significativa ainda. Então, para dizer que os ciclos mais importantes na astrologia antiga, árabe, tradicional, para compreender estes movimentos, é particularmente os ciclos de conjunções de Júpiter e Saturno, que distam 20 anos entre cada uma. Portanto, esse ciclo de 19,8 ou 20 anos, antigamente era chamado o ciclo da mínima ou specialis, porque tem a ver, no fundo, com ciclos governativos em curso. Então, estas conjunções
dão-se de 20 a 20 anos em signos do mesmo elemento. Ou seja, durante cerca de 200 anos, por exemplo, em fogo, depois em terra, depois em ar, depois em água. E cada vez que fazes este percurso de 200 anos aproximadamente em cada elemento, diz que é um ciclo, ciclo médio ou da média, ou ciclo trigonalis. Trigonalis porque faz, no fundo, as conjunções com os 3 signos de cada elemento. E cada vez que faz este processo, digamos que o paradigma dominante em termos dos valores dominantes ou dos processos dominantes da sociedade, produtivos e de liderança, tem muito a ver com o respectivo elemento. Isto significa também que o conjunto dos 4 elementos é considerado também um ciclo maior, de 800 anos, chamada máxima ou climatéria. E o que se passa é que nós, neste momento, estamos a viver a transição ou a mutação entre um ciclo de 200 anos de Terra a dar lugar, no seu último ano, a dar lugar para o ano 2021, definitivamente, porque já houve aqui uma transição intermédia, a um ciclo de 200 anos do paradigma do elemento ar. E por isso é que nós dizemos que um paradigma capitalista, materialista e imoral, o capitalista selvagem, que faz cada vez menos sentido, uma vez que estamos a viver esta transição para o elemento ar, que é um elemento cooperativo, de partilha, de conhecimento, de informação, como de certa forma nós já estamos a ver com a internet e com as redes sociais e com as novas tecnologias micro. Então, aqui vemos, por exemplo, que entre 1425 e 1600 houve uma trigonálise de água que correspondeu à transformação do mundo conhecido nessa época com as navegações, nas quais os portugueses tiveram uma palavra a dizer, ou seja, as navegações barco pela água, pelos oceanos, foi unido o mundo. Então o paradigma foi: quem soubesse navegar, liderava. Quem soubesse navegar bem, liderava. Portanto, quem soubesse dominar o elemento água, dominava. Portanto, a partir de 1600 a 1800, começou-se a desenvolver um outro paradigma, nomeadamente ideias liberais, ideias democráticas, independência de países que eram ex-colónias e a ganharem força também esses novos ideais e o desenvolvimento das armas de fogo. Então, isso foi o que aconteceu entre 1600 e 1800 e foi muito marcante. 1800 a 2000, sendo que houve aqui um ciclo intercalado de ar entre 1981 e 2000, foi um ciclo praticamente todo dominado pela Terra, cujo paradigma tem a ver com a Revolução Industrial e, portanto, com a produção em grande escala e com a automatização das fábricas, melhoria das condições de vida, do conforto material e da saúde. Portanto, da saúde em particular, uma vez que Virgem foi a primeira conjunção que aconteceu em 1802. Entre 2000 e 2020, nós tivemos o último ciclo de Terra, a despedida do ciclo de Terra, deste grande ciclo de 200 anos, no qual já nos convidaram a adaptar no ciclo anterior, 1981 a 2000, onde, por exemplo, houve uma expansão maior da União Europeia e dos seus tratados, bem como o nascimento da internet. Portanto, o ciclo de lá para cá tem sido um ciclo de muita resistência à mudança que se pretende a partir de 2020. A partir daqui, então, temos um ciclo de 200 anos de ar e, portanto, 2020, de facto, o fim de 2020, ou melhor, digamos que o ciclo, a conjunção é em dezembro de 2020, o início oficial e definitivo desta transição trigonalis, a pedir para nós assumirmos 100% este novo paradigma. Portanto, este novo, aqui temos o último ano de Terra, cujo mote era quem soubesse dominar as fábricas, os meios de produção em grande escala, quem soubesse gerir terras, territórios, património físico, a construção, enfim, teria à partida liderança, digamos assim. E foi o que nós aprendemos e, de certa forma, era necessário. Só que estamos nesse último ano. Portanto, de certa forma, um mini apocalipse. Em relação às epidemias, é importante dizer que, do ponto de vista técnico astrológico, houve aqui uma coincidência muito significativa, que é tanto a gripe espanhola, que foi a epidemia recente que matou mais gente no mundo, como a gripe de Hong Kong, também
matou menos gente, mas também foi muito, muito severa, 1968, e agora este coronavírus não sabemos quantas vítimas poderá fazer, mas aconteceram ou foram iniciados no ano em que o planetoide Quiron, tradicionalmente não é porque não era um planeta da tradição astrológica, é um planeta moderno, um planetoide, mas é um arquétipo muito associado às doenças, enfermidades e curas. Portanto, esse planetoide, curiosamente, entrou em Carneiro em cada uma destas fases, pelo que pode ser uma correlação muito, muito consistente e, portanto, a pedir uma cura da alma do coletivo, uma fronteira para uma nova época ou para uma nova era. Então, o novo ciclo, de 2021 a 2200, mais ou menos, é um ciclo que pede o quê? Pede cooperação, associação entre as pessoas, saber trabalhar em rede, distribuir, partilhar informação, adaptar com mais rapidez, partilhar. Portanto, é este o mote, esta ligação em rede, esta cooperação, partilha de informação, partilha de conhecimento, e neste caso, quem mandar ou quem terá mais liderança, quem souber lidar com os sistemas de informação, como a informática, como a tecnologia digital e outras semelhantes, bem como quem conseguir criar movimentos de grupo de grande conexão entre as pessoas. Contudo, há aqui um pequeno desafio. É que o ar é tradicionalmente mais propenso a epidemias. Por exemplo, a peste negra também foi precedida de uma conjunção Júpiter-Saturno em Aquário. Portanto, porquê a pestilência estar associada ao ar? Porque é considerado que os temas de contágio, de ligação entre vários elementos, muitas vezes pelo ar, têm mais conexão com este elemento. Por curiosidade, aconteceu também na transição do ciclo de ar de 1981 a 2000, também uma epidemia, uma doença nova, que foi o HIV. Portanto, que também nos obrigou a repensar muitos comportamentos sociais. Portanto, é verdade que, tradicionalmente, o ar está associado mais a pandemias. E, portanto, é normal que este seja um tema de mais atenção para este tal ciclo de 200 anos. Talvez mais nos anos, menos noutros anos, mas é algo em que se tem que dar atenção. O 2020 em particular também era um ano especificamente governado, pelo menos no meu sistema, que sigo, pelo Saturno de Terra, que no século XX e no início do século XXI correspondeu sempre a fases um pouco mais duras, um pouco mais ríspidas, em que longos modelos governativos ou dinastias terminaram e, por vezes, onde houve mais sofrimento da população. Portanto, um exemplo clássico foi o crash de 1929, que também era um ano de Saturno. Muitas vezes corresponde com mortes de governantes que já estão há muito tempo no poder, ou de regimes. Portanto, por exemplo, a Primavera Árabe também teve um quê de ano de Saturno. Ou seja, quando longos regimes caem e renascem outros regimes, normalmente estamos a falar de anos de Saturno, que é o caso. Então, nesse caso, qual será o regime aqui a morrer? O regime a morrer poderá ser uma forma de estar muito focada na posse e no materialismo, uma vez que agora os ricos, os mais ricos, terão obrigatoriamente que partilhar o seu dinheiro e os seus recursos para que a sociedade possa sobreviver. Então é óbvio que o Saturno muitas vezes também tem a ver com o lado negro, da recessão, da morte, da crise, da doença, da pobreza, da depressão, como eu já referi, mas também tem um lado bom, que é da morte e do renascimento. E é isso que nós queremos para este momento, limpar e ir ao essencial. Do ponto de vista mais concreto, mais específico, para quem está a questionar, então, e agora no curto prazo, como é que eu posso esperar? Portanto, o que eu acho, da minha análise, que combina não só a astrologia mundial com a astrologia horária, que tive a oportunidade de explicar num artigo publicado no meu site, joaomedeiros.com, parece muito viável aquilo que alguns governantes estão a dizer, que isto será uma fase de pelo menos 3 meses, eu diria mais, 3 meses e meio, até junho de 2020. Estou a falar no panorama mundial, não necessariamente português, de grande contenção e grande contração económica mundial. E, portanto, pode ser uma maratona para a qual teremos que estar preparados,
para este fecho de fronteiras e contenção das atividades para contenção deste problema. Contudo, o pico, acredito, tendo em conta que teremos uma conjunção de Marte-Saturno no fim de março, está aqui um erro, é fim de março, não é fim de abril, pode ser um possível grande pico. Muitas coisas ainda podem agravar-se nesta próxima semana e meia, a nível mundial. Contudo, faz sentido, até pela perspectiva simbólica da quarentena, que haja melhores sinais na Páscoa, o que não significa que os meses seguintes, até junho, ainda sejam muito exigentes a uma escala mundial. Julho a setembro, um grande alívio, muito maior alívio da situação, muito mais controlada. Contudo, isso não implica que, no regresso ao outono, não haja novas preocupações e novas atenções. E já agora, todo o ciclo que inicia dentro de breves dias de Saturno em Aquário é compatível com uma certa militarização, bem como uma revolução tecnológica, mas uma certa militarização que é congruente com esta história do controle maior ou mais apertado das fronteiras. E, portanto, eu acredito que possa haver a partir daqui uma aprendizagem e um susto para que nos próximos 2, 3 anos ainda haja muita vigilância e muita atenção a este fenómeno que o mundo moderno ocidental nunca tinha visto. E, portanto, eu acho que o mundo não será mais o mesmo depois deste evento. E, portanto, do ponto de vista da astrologia mundial, digamos assim, clássica, para os próximos anos, de facto estamos numa etapa única em termos astrológicos e que é compatível com tudo isto que a maioria das pessoas estão a sentir como desta vez é uma coisa mesmo séria. Podia ser ainda mais séria, podia ser uma grande guerra, podia ser um terremoto a uma escala muito mais mortífera, mas de certa maneira é um terremoto interno, social, que vai obrigar a muitas mudanças. Mas em todas as crises há enormes oportunidades e obviamente que aqui há uma oportunidade gigantesca de purificação e renascimento de consciência para uma nova proposta de sociedade que se pretende mais cooperativa em termos de educação e em termos de eficiência de gestão de recursos. Portanto, é verdade que no curto prazo não me parece que as notícias sejam, ou que o panorama seja muito, digamos assim, ideal, porque parece-me que até junho de 2020 pode haver uma contração da economia mundial e alguma ansiedade em termos desta contenção de atividades, que a partir de julho irá acalmar significativamente, ainda que depois poderemos ter também a continuação destes desafios, claro que já muito mais preparados. Portanto, esta é uma perspectiva mais, digamos assim, direta. Eu agora vou entrar na última parte, que é uma perspectiva mais espiritual, ou global, deste mesmo tema. Então, aqui vamos para o terceiro ponto, a astrologia mundial, plano espiritual. E eu quero só recordar que hoje em dia fala-se muito da era de Aquário, o que é isso da era de Aquário? Portanto, na verdade é um tema um pouco complexo para explicar neste vídeo, mas tem a ver com o facto de nós na astrologia tradicional usarmos 2 zodíacos. O zodíaco das estrelas e das constelações propriamente dito, que é o zodíaco sideral, e o zodíaco das estações do ano, ou do ciclo da natureza propriamente dito, nós chamamos de zodíaco natural ou tropical. E esses ciclos não são coincidentes, por um movimento da Terra conhecido por movimento da precessão, e isto dá aso a que o grau 0 de Carneiro no zodíaco tropical não esteja a apontar para a constelação de Carneiro, nos últimos 2000 anos, mas a fazer a transição de Peixes para Aquário. Só como vocês veem, as constelações são desiguais. Por exemplo, o Caranguejo é muito pequeno, o Peixe é gigante, a Balança mais pequeno, Virgem gigante, e portanto não há ainda um consenso sobre qual é que é a correta divisão do zodíaco sideral. E aquele critério que eu sigo é considerar que a estrela mais visível na eclíptica do zodíaco sideral, Régulos em Virgem, é o marcador para a divisão das eras. Neste caso, Régulos mudou de setor para Virgem em 2012. O que quer dizer que, tecnicamente, a partir de 2012, 2013, ou 2011, 2013, teremos entrado oficialmente
na chamada Era de Aquário. E para terem só uma noção breve do que é essa Era de Aquário, sendo que a Era de Carneiro tem muito a ver com o monoteísmo, grandes guerras, impérios, uma cultura militar, sacrifício do carneiro. A Era de Peixes com a expansão do cristianismo, uma cultura do pecado e do sacrifício, globalização pelos mares, Era de Cristo. A Era de Aquário espera-se, ou supõe-se, que é uma era de 2170 anos, como cada era, mais ou menos, que possa ser um ano em que a democracia possa ser mais efetiva, que obviamente se expanda o uso da internet, as viagens espaciais, a tecnologia, que possa haver mais tolerância e igualdade entre as pessoas, mais comunicação. O próprio símbolo www da internet é semelhante ao de Aquário, com as suas ondas. E, portanto, ondas, neste caso, de rádio ou eletromagnéticas. E, portanto, há aqui um tema também civilizacional muito interessante, uma vez que se espera que este, digamos assim, que este Deus, ou seja, o Deus da tecnologia e, no fundo, conseguimos viver em verdadeira democracia, possa ser um potencial significativo. Agora, o que é curioso é que esta era de Aquário, que oficialmente já terá começado, coincide neste momento com esta transição para o tal ciclo de 200 anos de ar. Começa em 2021, em particular com esta conjunção em Aquário, ou seja, pela primeira vez em centenas e centenas de anos, temos uma conjunção de Saturno-Júpiter em Aquário, que governa um período de 20 anos até 2040, por sua vez, dentro da grande era de Aquário. E, portanto, nós podemos dizer que há aqui uma afirmação deste tema aquariano, que é o tema das liberdades individuais, é o tema, como eu disse, das tecnologias, das inovações, da ciência e da iluminação do ser humano, como potencial, da iluminação do ser humano. Porque Aquário era um mortal que foi levado para o Olimpo, que foi levado para o reino dos deuses. Então, existe de facto arquetipicamente esse potencial, mas o que é mais curioso é que esta conjunção acontece conjunto a uma das estrelas mais benéficas do firmamento, que é a estrela da Águia, Altair, que é uma estrela associada a progresso, a renovação, a ciência, transporte aéreo vamos lá ver, de certa forma, a um lado bom da inteligência humana, ou positivo em termos de criatividade. Portanto, o último ciclo que tivemos de 20 anos desde 2000 era um ciclo muito mais negativo, porque esta conjunção foi conjunta à estrela Algol, que é só das piores estrelas, ou com fama mais negativa na astrologia, enquanto que esta estrela, como se pode ver pela Águia, implica que, embora neste ano haja uma crise colossal da indústria da aviação, nos próximos 20 anos, tanto as viagens espaciais como as viagens aéreas, os drones, com energia renovável, podem se tornar uma realidade muito consistente e muito forte. Portanto, queria só lembrar isto. De facto, estaremos a entrar numa era de Aquário de 2100 anos, mais ou menos, 2150. Por acaso entramos também num ciclo mais micro, entre aspas, de conjunção Saturno-Júpiter-Aquário, que já não acontecia há 800 anos. Por sua vez, conjunta uma estrela positiva de progresso e de renovação de mentalidades. Portanto, é uma esperança, é uma enorme esperança este ciclo de 2021 a 2040, na minha opinião, para a humanidade, pese embora esteja latente também um tema de controle militar. Não vou dizer que não. Agora, olhando já para Portugal, para o ciclo de Portugal, que eu já tive a oportunidade de explicar em inúmeras ocasiões e num livro, em livros, vários livros, o próprio História de Portugal segue um zodíaco. E o que é mais curioso é que cada signo fixo, Portugal viveu um auge, em Touro, o auge do território, a chegada ao Algarve, em Leão, a chegada ao Extremo Oriente, em Escorpião, a reforma com Pombal, e agora vivemos entre 2024 e 2039 o auge da República, o auge do quarto ciclo da história de Portugal, que por ser um ciclo de velhice podia ser o pior deles, ou o menos conseguido. Contudo, há indicadores míticos, espirituais, para poder ser exatamente o propósito para o qual Portugal foi feito. Ou seja, eu estou a dizer sim, que é possível, nos próximos 10, 20 anos,
seja a fase mais crucial de toda a história de Portugal, ou seja, a manifestação do porquê de Portugal ter sido construído como foi construído. E para isso, nós temos que, obviamente, articular com um mito que algumas pessoas pensam que é uma fantasia, mas que é algo muito concreto, que é o mito de Dom Sebastião, ou seja, um mito não do rei que desapareceu, mas da hipótese de Portugal, no fundo, poder voltar a ter um papel redentor, um papel unificador no mundo, tendo em conta que Dom Sebastião é dos poucos reis dos quais sabia o seu signo, ele era aquário, descendente aquário. Então, a haver uma proposta de revolução espiritual, intelectual portuguesa, ou, entre aspas, de vivência do regresso simbólico de Dom Sebastião, obviamente poderá acontecer na fase de aquário, entre 1980 e 2080, mas concretamente no auge dessa fase de aquário, que é entre 2024 e 2039. E, portanto, o que eu estou a dizer, sim, é que Portugal pode ser um dos povos que tenha uma palavra a dizer neste início de paradigma civilizacional que passe por mais partilha, mais cooperação e mais inteligência. Então, é uma oportunidade mesmo única, histórica, sem paralelo, esta etapa que vai desde 2020, 2021 até 2040, porque não só está dentro da grande fase de aquário mundial, como está dentro da fase de aquário de 20 anos mundial, como está dentro como corresponde ao auge de aquário português. Ou seja, temos uma, digamos assim, convergência de 3 ciclos de aquário na mesma altura. E que pode ser, de facto, a manifestação dos chamados mitos do Quinto Império e do sebastianismo, na minha opinião. Caso os portugueses assumam essa verdade e assumam esse desafio, assumam esse repto. E esse repto passa por também serem melhores pessoas, serem mais autoconscientes, saberem dominar os seus 4 elementos, fogo, terra, ar, água, e ao mesmo tempo com consciência espiritual, sendo cooperativos, sendo inteligentes na forma de gerir os seus laços sociais, conseguindo criar valor e criar ajuda na sociedade. Portanto, pode sim ser um momento único, chave, histórico, não só do mundo, como de Portugal. Ou seja, o mito sebastiânico em si corresponde ao quê? Vivência de qualidades de excelência, inteligência e genialidade ao serviço da comunidade mundial, ou seja, poder intelectual, integração de novas soluções na comunidade, que incorporem tolerância cultural, religiosa, resolução de dilemas políticos, científicos e ideológicos. O caminho é feito quando a equipa se consegue aproveitar as forças de cada indivíduo. E, portanto, para rematar esta visão, muito haveria a dizer, eu vou só sintetizar a visão de Fernando Pessoa, um dos grandes promotores desta ideia do sebastianismo ou do Quinto Império. Segundo ele, os 5 impérios seriam, primeiro, cultura grega, que fundou a cultura atual, a civilização atual, pelos princípios filosóficos e de pensamento. Segundo pilar, segundo império, a organização romana, o Império Romano, ou a disciplina do Império Romano, dos maiores territórios terrestres, dos maiores impérios terrestres que existiram no planeta. Terceiro, a moral e a compaixão cristãs, como terceiro império global, digamos assim. Quarto império global, o individualismo britânico, como, digamos assim, o líder dos últimos 200, 300 anos, e que neste momento está a viver uma espécie de crise ou capitulação. Com o Trump, com o Brexit, também com o Covid-19, e, portanto, não é à toa que, por exemplo, em 2021, Portugal é um dos países a assumir a presidência da União Europeia. União Europeia, que tem, nestes próximos 20 anos, um papel-chave de ou consegue que o mundo todo se entenda, consegue criar solidariedade dentro de si, ou então pode ser muito sério, muito grave para o resto do mundo. Porque acaba por ser, apesar dos seus problemas, dos principais corpos políticos, em que há diversidade de opinião, em que há esforço de união em que há, de certa forma, alguma moralidade ou tentativa de justiça. E, portanto, esse Quinto Império, segundo Fernando Pessoa, seria universal, seria mundial, seria espiritual, com origem europeia, correspondendo à integração dos 4 elementos, sincretizando, ou seja, fundindo todos os outros anteriores, ou seja, juntar cultura grega,
disciplina romana, moral cristã, força do individualismo e da crença britânica, mas juntar tudo num outro e num renovado império, que certamente, a meu entender, poderá passar, numa primeira fase, nos próximos 200 anos, por uma expansão daquilo que é o modelo da União Europeia hoje, muito mais transformado, muito mais melhorado, mas no qual Portugal, nos próximos anos, também tem uma palavra importante a dizer. Portanto, para finalizar, eu quero dizer que espero ter dado aqui algum contributo positivo. Eu sei que para muitas pessoas isto é muita informação de uma vez, mas o que eu queria dizer é, de facto, pelos ciclos astrológicos que eu conheço, estamos numa fase única, ímpar, que pede um enorme desafio de consciência a cada um. É importante, como é óbvio, seguir as indicações das autoridades, mas também fazer a devida reflexão e aproveitar para fazer um grande mergulho interior naquilo que são os valores essenciais da vida. Portanto, eu estou otimista, mas sei que, dependendo da atitude individual e coletiva, poderemos ter uma nova civilização ou uma desagregação da presente. E, portanto, o desafio que eu te lanço, a pergunta que eu te coloco, final, é: que mundo é que tu queres para a tua vida? Que mundo é que tu queres para a tua vida? E, portanto, esta era a minha última mensagem. Mais informações podem obter no site joaomedeiros.com e muitas felicidades.